Olá pessoal, eu sou o professor Romulo Neto e vamos aprender matemática. Antes da aula começar, peço a gentileza de, se você não for inscrito, se inscrever no canal, deixar o seu like, deixar seu comentário e compartilhar nas suas redes sociais para fortalecer a educação. E vamos para a aula de hoje. Hoje então nós vamos falar de complemento de funções. Então nós vamos falar de algumas coisas aí para complementar aí o ensino que a gente teve de funções, né? A gente já viu todas as funções aqui, as funções básicas, só faltar para o ensino médio as trigonométricas, né? Que a gente vai ver mais adiante. Então a gente já viu função do primeiro grau, função do segundo grau, função exponencial, função logarítmica e função modular. E hoje nós vamos pegar algo que perpassa todas essas funções, ok, pessoal? Por isso que é complemento de funções. A primeira coisa aqui que a gente vai ver é composta de uma função. O que é isso? Bom, a função composta, função composta de duas funções, f de x e g de x, é uma função que utiliza o conjunto imagem da primeira como conjunto domínio da segunda, formando uma terceira função do tipo h de x, que tem essa simbologia. Então, essa terceira função que vai surgir é a função, aqui se lê f de g de x, ok? Podemos indicar para o f esse zerinho aqui pequeno f, que pode ou ler como um ozinho, né, gof, que é g composta com f, ou essa outra simbologia aqui que lemos g de f de x, ok? Representando por diagrama tema. Aqui, então, vamos lá. O que quer dizer isso? Eu tenho aqui uma função, então aqui eu tenho f de x. Aliás, eu tenho aqui o conjunto A. Então, vamos fazer aqui diferente. Nós temos o conjunto A aqui, ó, um conjunto A, um conjunto B e um conjunto C. Bom, para sair do conjunto A, então vamos... 1, 2, 3. Quando eu saio aqui do conjunto A e chego aqui, por exemplo, no dobro aqui dos números, no conjunto B, isso aqui é representado pela função f de x, ok? E se eu pegar aqui e sair depois, aí o que acontece? Olha o que ele fala aqui, o conjunto imagem da primeira. Quem é o conjunto imagem? Aqui, ó, o conjunto imagem de f de x é 2, 4 e 6, correto? Ele se torna o domínio da segunda função, dessa outra função aqui. Então, eu vou ter uma função aqui, que eu posso colocar novamente o dobro, aqui 4, 8 e 12. Então, eu vou ter uma outra função que faz isso aqui, ó, correto? Que eu vou chamar de g de x. Mas aí que está. Eu tenho uma terceira função que eu posso sair direto aqui, ó, trocando até a cor para ficar mais fácil. Ó. Opa, deixa eu pegar outra cor aqui, esse azul. Eu poderia pegar essa função e sair direto, chegar aqui, ó, essa azul aqui, e chamar essa função de h de x igual f g de x. F de g de x. Ok, pessoal? Então, isso que é a função composta em diagrama. Ao invés de você fazer esse passo a passo, sair da primeira, chegar na segunda, depois pegar a imagem da segunda para chegar na imagem da terceira, ou seja, a imagem da segunda, a imagem aqui da primeira função se transforma no domínio da segunda, para chegar na imagem da segunda eu tenho uma terceira função, que é a função composta, que eu faço com que eu saia primeiro aqui e já chego logo nesse último aqui. Isso que quer dizer composta, ok, pessoal? Mas agora, nós vamos, por exemplo, determinar a função composta, só que não pelo diagrama, porque ali é só para a gente entender o que está acontecendo. Na prática, a gente vai fazer o seguinte, ó, vamos pegar, na prática, a gente vai pegar e fazer de dentro para fora. Determine g de f de x e depois f de g de x. Bom, vou primeiro essa aqui, ó. Então, g de f de x, ok? O que eu vou fazer? Eu venho de dentro para fora. Eu vou pegar a função f está aqui, a função g, e vou colocar ela dentro do g. De que maneira? Bom, o g é 2x. Então, o que eu vou fazer aqui? Ó? No lugar do x, eu vou colocar essa função f. Então, é 2 vezes x. Então, vai ficar 2 vezes aquilo tudo que é f. Ó. Multiplicando aqui, 2 vezes 3, 6, 6x ao quadrado. Essa é a função g de f de x, ok? Agora, vamos a outra função, f de g de x.
Então, agora f de g de x. Pega de dentro para fora. Então, agora nós vamos pegar a função g, que é essa aqui, e lá onde tem x na função f, nós vamos substituir. Então, vai ficar 3. O x aqui está sendo elevado ao quadrado, só que agora no lugar do x vai ser o g de x, que é 2x elevado ao quadrado mais 1. Bom, fazendo aqui, primeiro resolvendo a potência, vai ficar 3 vezes. 2, esse 2 aqui vai vir para cima do 2, entrar multiplicando, e para cima do x entrar multiplicando. Aqui tem um expoente 1, então 2 vezes 1, 2, então vai ficar 2 elevado a 4 vezes x elevado ao quadrado. Aliás, 2 elevado a 2, tá? Que é 2 vezes 1, 2. Mais 1. Bom, continuando aqui, 3, 2 ao quadrado é 4, vezes x ao quadrado mais 1. 3 vezes 4, 12, 12x ao quadrado mais 1. Então, está aqui a outra função, f de g de x, a função f composta de g. Bom, então a ideia aí de você fazer composta, quando você tem a lei de formação, não o diagrama não é muito comum, é mais para a gente ter um entendimento, é feito isso, você pega de dentro para fora. Então, você pega a função que está aqui dentro e substitui na primeira. Sem fazer a substituição, seria da seguinte maneira. Ó, aqui você vai pegar essa função f de x, g de f de x, ficaria como? Vai pegar a função g, certo? E dentro da função g, ó, você vai colocar... deixa eu fazer aqui de outra maneira. Então, aqui vai ficar como? No lugar do x, você vai colocar a função f. Então, ficaria 2 vezes função de f. Mas quem é a função de f? Esse aqui, 3x ao quadrado mais 1. Aliás, aqui tem um errinho aqui. Ó. Aqui é o seguinte, faltou aqui uma parte aqui da função. Então, aqui, ó, a função f de x é tudo isso aqui, ó, 3x ao quadrado mais 1, tá? Então, aqui vai ficar normal, mas mais vezes mais, 2 vezes 1, 2. Então, fiz o chuveirinho aqui. Então, essa é a função aqui, a função g composta de f. Ok, pessoal? Então, você vai pegar a função de que está dentro e vai substituir na outra. Basicamente, você vai fazer isso aqui para ter a função composta, tá? Essa outra f aqui, você vai pegar a função de g, e no lugar lá da f, que é x, você vai pôr g de x, ok? E substituir, e claro, depois fazer as devidas manipulações algébricas, ok, pessoal? Uma observação importante está aqui, ó. Note que nas funções compostas, as operações entre as funções não são comutativas. O que é comutativo? Lembrando da multiplicação, que fica mais fácil, a gente tem mais isso da memória, que eu sei, o que é? A ordem dos fatores não altera o produto. O que quer dizer isso? A ordem não importa. Nas funções compostas, importa sim. Então, repararam, pessoal, que ó, g composta de f é diferente de f composta de g. Ó. Repara que g composta de f deu 6x ao quadrado mais 2 e f composta de g deu 12x ao quadrado mais 1. Então, repare que é totalmente diferente as funções. Então, elas não são comutativas. Ou seja, a ordem importa aqui. Ok, pessoal? Agora, outro tema aqui é função par e função ímpar. Bom, dado uma função de A em B, dizemos que f é par se e somente se a função de f foi igual à função f de x foi igual a f de menos x para todo x que pertence ao conjunto A, aqui é o domínio. Lembrando, pessoal, que esse A é o domínio e esse B é o contradomínio, tá? Ou seja, os valores simétricos devem possuir a mesma imagem. O que ele quer dizer isso? Em exemplo, seria o seguinte, se eu tenho f, por exemplo, de 2, tem que ser exatamente igual a f de menos 2. G de menos 4 tem que ser igual a f de g de 4. Então, aqui, ó, o simétrico, o que é simétrico? Opostos, sinais diferentes. Então, deve possuir a mesma imagem, ok? Eles devem ser iguais. A função, então, aqui ele está dando um exemplo de função par. A função f de r em r, lembrando que r aqui é os reais é o domínio, nos reais aqui é o contradomínio. Definida por... lembrando, pessoal, que contradomínio é diferente de imagem, ok? Imagem, por exemplo, nesse caso aqui, a imagem é só o y positivo. No caso, o zero também, tá? Ou seja, maior ou igual a zero. Mas o contradomínio, ela pode ter qualquer número aqui nos reais. Então, o contradomínio nem sempre é igual ao conjunto imagem, ok?
mas o conjunto imagem está contido no contradomínio. Então está aqui a função f de x igual a x ao quadrado, é uma função par, pois, repare pessoal, aqui ó, f de x igual a x ao quadrado, que é igual a menos x ao quadrado, que é igual a f de menos x. E o que ele quer dizer isso no gráfico? Se eu pegar 1 aqui, ó, ele tem imagem como 1, e se eu pegar o menos 1, ele tem imagem como 1 também. Se eu pegar, por exemplo, usando até outra cor aqui, se eu pegar o 2 aqui, ó, ele vai ter como imagem aqui o 4, ó, e se eu pegar o menos 2, ó, ele vai ter imagem igual a 4. Isso que caracteriza a função par. Então, no gráfico está aqui, ó, você pega números opostos, simétricos, e vê se eles têm a mesma imagem. Se eles tiverem a mesma imagem, é uma função par. Observação, note no gráfico que existe uma simetria em relação ao eixo vertical. No caso, esse eixo vertical, pessoal, da parábola, da equação de segundo grau, ela passa pelo vértice da parábola, tá? E há uma simetria nesse caso. Ou seja, elementos simétricos têm a mesma imagem. Os elementos, por exemplo, aqui ele está dando exemplo, de 3 e menos 3, por exemplo, são simétricos e possuem imagem 9. Então, aqui, ó, possui imagem 9. Ok, pessoal? Essa é a ideia. Então, agora, por outro lado, nós vamos ver a função ímpar. Dada uma função f de a em b, dizemos que f é ímpar se e somente se f de menos x for igual a menos f de x, para todo x pertencente ao conjunto A, que é o conjunto domínio. Ou seja, valores simétricos possuem imagens simétricas, tá? Então, valores simétricos possuem imagem simétrica, é diferente da função par. Vendo aqui um exemplo aqui pelo gráfico. Ó. Se a gente pegar, então, temos essa função f de x igual a x ao cubo. Se a gente pegar, ó, f de menos x é igual a menos x ao cubo. Lembrando que expoente ímpar dá o sinal da base, então vai ficar menos x ao cubo, que é a mesma coisa que menos f de x, ou seja, a função ímpar. Observação, note que o gráfico note no gráfico que existe uma simetria em relação à origem. Então a simetria está aqui ó, em relação à origem. Elemento simétrico tem imagem simétrica. Por exemplo, o elemento 2 e menos 2. Ó. O elemento 2 tem imagem o quê? 8. Ok? E o elemento menos 2, ó, ele tem imagem de menos 8. Então, repare que o 2 positivo está com imagem positiva e o menos 2 negativo está com imagem também negativa. Tá? Essa que é a ideia do simétrico aqui. Então, elementos simétricos têm imagem simétrica, os elementos. Então, esse que é o detalhe da função ímpar. E ela é simétrica em relação à origem. Tá? Uma função que não é par nem ímpar é chamada de função sem paridade. Tá? E pode haver funções que não são nem pares e não são nem ímpares. Ok, pessoal? Bom, exemplos. Como que eu vou saber se uma função é par ou se a função é ímpar? Bom, eu tenho que fazer o teste. Primeiro vamos relembrar. Ela é par se f de x for igual a f de menos x. E ela vai ser ímpar se f de menos x for igual a menos f de x. Ok? Então, repare que aqui ó, esse sinal de menos está aqui para o lado de fora. Okay? Então, vamos testar. Vamos pegar, por exemplo, o 1 e o 2. Então, vou pegar aqui x igual a 1 e x igual a menos 1. Tá? Então, vamos testar. Bom, f de 1 vai ser 3 vezes 1, que é igual a 3. F de menos 1 vai ser igual a 3 vezes menos 1, isso é igual a menos 3. Ó, repare que, o que aconteceu aqui? Ó? Eu peguei números simétricos e o que deu aqui? Ó? Imagens simétricas. Então, é uma função ímpar. Por que ela é ímpar? Imagens simétricas deu números no conjunto domínio aqui. Simétricos possuem imagem simétrica. Se eu pensar, ó, f de menos x foi igual ao quê? A menos f de x. F de x é 3, então menos f de x. Então essa é a função ímpar. Vamos ver essa outra função. Vamos também pegar a mesma coisa. O f de 1, então vai ficar 2 vezes 1 ao quadrado mais 3. 1 ao quadrado é 1, então vai ficar 2 vezes 1 mais 3. 2 vezes 1, 2 mais 3, isso é igual a 5. E f de menos 1. Ficar 2 vezes menos 1 ao quadrado mais 3. 2 vezes menos 1 ao quadrado é 1, mais 3. 2 vezes 1, 2. 2 mais 3, isso dá 5. Ó.
domínios simétricos possuem imagens iguais. Então, é uma função par. Tá? Então, para você testar se a função é par ou ímpar, você substitui e pega dois valores simétricos. Tá? Oposto. Então, menos 1, menos 2. Só o zero aqui não, porque o zero ele não é simétrico. Né? Ele é só o zero. Né? Não tem mais zero e menos zero. Bom, então você vai pegar o número simétrico. Menos 1, mais 1, menos 2, mais 2, menos 3, mais 3. E vai fazer o quê? Vai ver que imagem isso vai dar. Se der imagens iguais, é par. Se der imagens diferentes, isso é ímpar. Okay? Aliás, imagem diferente não. Imagem diferente não. Se der imagens simétricas, tá, pessoal? Cuidado. Não é imagem diferente. Imagens simétricas vai ser ímpar. Ok, pessoal? Vamos pegar agora essa terceira função. Bom, vamos pegar f igual a 1 de novo. Então, vai ficar 2 vezes 1 ao quadrado menos 1 mais 5. 1 ao quadrado é 1. Então, 2 vezes 1 menos 1 mais 5. 2 vezes 1, 2. Menos 1 mais 5. 2 menos 1, 1. 1 mais 5, 6. E f de menos 1? Bom, vai ficar 2 vezes menos 1 elevado ao quadrado. Menos 1. Aqui é 2 menos 1, porque é menos lá da função, da lei de formação. E menos aqui, porque eu peguei o menos 1 aqui no conjunto domínio. Mais 5. Menos 1 ao quadrado é 1. Menos vezes menos mais. Então, vai ficar mais 1, mais 5. 2 vezes 1, 2. 2 mais 1, mais 5. 2 mais 1, 3 mais 5, 8. Repare que as imagens não são simétricas. Não são simétricas. Não são simétricas e nem iguais. Logo, esta função não possui paridade. Não possui paridade. Ou seja, ela nem é par nem ímpar. Ok, pessoal? Então, voltando. Para fazer o teste de função par e função ímpar, você simplesmente vai pegar valores simétricos, ou seja, opostos, com sinais diferentes, né? Menos 1, mais 1, menos 2, mais 2, menos 3. Mais 3 e vai testar. Se der imagens iguais, é par. Se der imagens simétricas, ímpar. Se der imagem diferente, nem par, nem ímpar. Quer dizer, as imagens simétricas são diferentes. Mas, se não der nem imagem simétrica e nem imagens iguais, não tem paridade. Ok, pessoal? Não é nem par, nem ímpar. Pessoal, agora nós vamos falar de outra coisa que faz parte do complemento de funções, que é a função injetora. Bom, o que é isso? Uma função f de A em B, lembrando que o A é o domínio e o B é o contradomínio, é classificada como injetora, também chamada de injetiva, se, e somente se, elementos diferentes do conjunto A, que é o domínio, possuem imagens diferentes no conjunto B, que é o contradomínio. Então, vamos lá. O que é a função injetora? É uma função que possui, para elementos diferentes do conjunto domínio, possui imagens diferentes. O que quer dizer isso? Então, vamos supor que eu tenho 1, o 2 e o 3. E aqui eu tenho 4, o 5 e o 6. E, bom, então eu pego aqui um elemento A do conjunto A. Então, pego aqui e chego no B. Pego o 2, chego no 5, 3, chego no 6. Olha aqui. Vamos ver se é uma função injetora. Elementos diferentes do conjunto A possuem imagens diferentes no conjunto B. De fato é. Então, isso aqui é uma função bijetora. Por quê? Imagens diferentes, elementos diferentes do domínio possuem imagens diferentes. Isso aqui quer dizer o seguinte, pessoal. O que é uma função injetora? Dito de outro modo, é o seguinte. As imagens não se repetem. Ou seja, não vai possuir duas imagens para o mesmo elemento lá no conjunto A. Então, aqui é o conjunto A, aqui é o conjunto B. Aqui no conjunto B, não vai chegar duas setrinhas no mesmo número, correto? Cada imagem aqui vai receber apenas uma seta, tá? Aqui está vindo a seta de lá, do domínio de A para B. Então, cada elemento de B só vai receber uma seta, ponto. Não vai ter. Agora, se eu tivesse, por exemplo, aqui 1, 2, 3... e aqui, por exemplo, 4, 5, 6. Se tivesse aqui, aqui e aqui, ó. O que está acontecendo aqui, ó? Não é injetora. Não é injetora. Por que ela não é injetora?
Repare que a imagem 4, ela está recebendo duas setinhas. Está recebendo a setinha que sai do 1 e a que sai do 2. Então, ela não é injetora. Ok, pessoal? Então, para ela ser injetora, as imagens não podem... O mesmo número da imagem não pode receber duas setinhas. Se receber, não é injetora. Ok? Teste da reta horizontal. Isso vai funcionar no gráfico, tá? O que é isso? A reta o teste da reta horizontal. Vamos fazer um gráfico aqui, ó. Bom, se eu tenho uma função aqui, por exemplo, essa função. Qualquer reta horizontal que eu traçar, ó, ela só vai cortar o gráfico apenas uma vez, ó. Ok? Então, injetora. E quando acontecer de não cortar, por exemplo, essa função, ela não é injetora, porque ó, eu cortei em duas partes. O que ele quer dizer aqui? Que essa imagem aqui, vamos supor 2, ele está recebendo duas setinhas. Ok? Vamos até colocar o 4 para ficar parecido com esse diagrama. Está aparecendo duas setinhas aqui. Ok? Então, o que está acontecendo aqui? Uma mesma imagem, o 4, tem dois elementos lá ligados no domínio. Então, não é injetora. Não é injetora. Ok, pessoal? Então, o teste da horizontal é isso. Se passar em apenas... Qualquer reta horizontal que você traçar, passar em apenas um ponto, é injetora. Se passar em uma reta horizontal, passar em mais de um ponto, ela não é injetora. Esse é o teste da reta horizontal. Bom, agora nós vamos ver a função sobrejetora. Uma função f de a em b, classificada como sobrejetora, também chamada de sobrejetiva, se e somente se, para todo y, então, para todo y que pertence ao contradomínio, então, o y pertence aqui, lembrando que o x pertence ao a, que é o domínio, e o y pertence ao b, que é o contradomínio. Existe um x pertencente ao conjunto A, tal que f de x igual a y. Ou seja, não sobra elementos em seu contradomínio. Aqui, pessoal, é interessante isso aqui. Ó. O que ele quer dizer aqui? Que não sobra elemento do contradomínio. Ou seja, ele está querendo dizer que o contradomínio é exatamente igual ao conjunto imagem. Tá? Ou seja, o contradomínio e o conjunto imagem é o mesmo conjunto. Não há diferença. Repare, pessoal, que algumas funções a imagem é diferente do contradomínio. Em que sentido? A imagem está contida dentro do contradomínio, mas ela não pega todos os elementos do contradomínio. Agora, quando a função pegar todos os elementos do contradomínio, ou seja, a imagem coincidir ser a mesma do contradomínio, eu estou falando de uma função sobrejetora. Em palavras coloquiais, seria não sobra elemento no contradomínio. Ok? Então, pensando aqui, seria o seguinte, ó. 2, 4 e 5, aqui 6, 7, 8. Aqui 9, por exemplo. Vou colocar um 9 aqui. Então, aqui o que está acontecendo? Ó? Não sobrou elemento. Ó. Todos os elementos aqui de B recebeu setinha. Não sobrou nenhum. Tá? Então, ela é sobrejetora. E se eu, por exemplo, tiver esse conjunto aqui, 4, 5, aqui 4, 5, 6. Então, tiver esse conjunto aqui, ó. O que está acontecendo aqui? Está sobrando esses 6. Ó. Então, não é sobrejetora. Ok, pessoal? Então, para ser sobrejetora, não pode sobrar elemento lá no contradomínio. Tá? Ok, pessoal? Então, lembre-se disso. Se sobrar elemento no contradomínio, não é sobrejetora. Se todos os elementos do contradomínio for usado, então ela é sobrejetora. Então, pessoal, agora vamos falar da função bijetora. Uma função é considerada bijetora quando possui contradomínio igual à imagem e, ao mesmo tempo, quando elementos distintos do domínio têm imagem distinta. Em outras palavras, uma função f de a em b é bijetora quando for f é injetora e sobrejetora ao mesmo tempo. Ok, pessoal? Então, se ela for sobrejetora e injetora, ela é bijetora. Então, o que é bijetora? Tem que ser injetora e sobrejetora ao mesmo tempo. Em outras palavras, é o seguinte. Tem que os elementos da imagem têm que receber apenas uma seta e não pode sobrar nenhum. Então, vamos pensar aqui no conjunto aqui, ó. 7, 8 e 9. Então, ó, cada conjunto tem que receber apenas uma... Então, cada elemento do conjunto B aqui, que é o contradomínio, tem que receber apenas um elemento, ou seja, a imagem só pode ter um elemento e não pode sobrar. Então, injetora. Ou melhor, bijetora. Por quê? Não sobrou elementos em B
no contradomínio, e ou seja, todos os elementos do contradomínio foi usado, certo? E cada elemento da imagem recebeu apenas uma seta. Então, bijetora. Agora vamos pensar nesse outro exemplo aqui, ó. E 8. Então, aqui, o que acontece? Cada elemento aqui só recebeu uma seta. Ok. A imagem, quem recebeu seta só recebeu uma. Mas está sobrando 8. Então, não é bijetora. Não é bijetora. Por quê? Porque como está sobrando, ela não é sobrejetora. Ela é só injetora. Não é sobrejetora. Então, ela não é bijetora. Porque bijetora tem que ser injetora e sobrejetora ao mesmo tempo. Ok, pessoal? Agora, outro tema aqui, função inversa. Uma função é inversível, ou seja, possui função inversa, somente se ela for bijetora. Importante aqui, pessoal. Então, eu só vou conseguir ter uma função inversa, dada uma função. Ela só terá inversa se essa função dada for bijetora. Seja a função bijetora, f de A em B, em que A é o domínio e B o contradomínio, a função inversa de f será a função descrita, tem esse f aqui e um menos 1 aqui. Tá? Não é f elevado a menos 1, é só para aqui se ler função inversa. Então, a função inversa vai ser o quê? B de A, ou seja, o domínio e o contradomínio se invertem. Então, o domínio da primeira passa a ser o contradomínio da inversa e o contradomínio da função original passa a ser o domínio da função inversa. Então, inverte, tá, pessoal? Para encontrar a lei de formação da função inversa, precisamos inverter as incógnitas. Ou seja, troca x por y e y por x e posteriormente isolamos o y. Pessoal, fácil. Como que eu consigo uma função inversa? Claro, ela tem que ser bijetora, tá? Ela sendo bijetora, como que eu consigo uma função inversa? Eu troco x por y e depois eu isolo y. Ok, pessoal? Bom, aqui exemplo. Então, como que eu vou pegar aqui e encontrar a função inversa? Bom, vai ser da seguinte maneira. A função inversa vai ser qual? Bom, vou fazer aqui no canto. Pessoal, f de x é igual a y. Então, eu posso substituir f de x por y. Então, vai ficar y igual a x menos 3. Trocando, no lugar do y, ponho x. No lugar do x, eu ponho y. E agora isolo o y. Vai ficar y menos 3 igual a x. Troquei tudo de lado. Aqui vai ficar como? Isolando o y, vai ficar x. O 3 está somando, está subtraindo, passa somando. Então, a função inversa vai ser o quê? X mais 3. Ok? Então, está aí a função inversa. Troca x por y e depois isola y. Troca y por x e x por y e depois faz a inversão aqui do y. Fazendo nessa outra aqui, ó. Bom, sempre lembrando que f de x é igual a y. Poderia ser g de x, h de x é igual a y. Tá? Então, vai ficar y igual a 5x mais 2. Trocando no lugar do y, eu vou pôr x. No lugar do x, eu vou pôr y. Agora, vamos isolar o y. Vai ficar 5y mais 2, isso igual a x. Bom, vai ficar 5y igual a x. O 2 está somando, passa o segundo membro subtraindo. Isolando y, vai ficar x menos 2 sobre 5. Está aqui, ó. A função inversa. Então, a função inversa de f de x é x menos 2 sobre 5. Ok, pessoal? Então, é fácil. Inversa de função. Você troca x por y por x e depois isola o y. Ok, pessoal? Continuando aqui, pessoal, então fazendo as funções inversas, é a mesma coisa. Lembrando que f de x é igual a y, então vai ficar y igual a 4x menos 3, x mais 5. Trocando, no lugar do y, x, no lugar do x, troco por y. Bom, agora multiplicando o cruzado, bom, fazendo aqui em cima, vai ficar y vezes x vezes y mais 5, isso igual a, aqui debaixo do x tem 1, 1 vezes 4y, 4y, 1 vezes menos 3, menos 3. Bom, aqui fazendo o chuveirinho, vai ficar x vezes y, xy, mais 5x, isso igual a 4y menos 3. Passo tudo que tem y para o primeiro membro, então vai ficar xy, esse 4y está no segundo membro, somando vem para o primeiro, subtraindo, menos 3, e o 5x está no primeiro somando, passa para o segundo subtraindo. Como eu tenho y em dois membros, eu posso fazer uma fatoração, colocar o y em evidência.
Fazendo a divisão, xy dividido por y, corta y com y, sobra x. Se eu pegar menos 4y e dividir por y, corta y com y, sobra menos 4. Então, menos 4 igual a menos 3 menos 5x. Isolando o y, vai ficar menos 3 menos 5x sobre x menos 4. Tá? Trocando aqui um pouquinho para ficar melhor, vai ficar y igual a menos 5x menos 3, isso igual a y menos 4. Ok, pessoal? Então, a função inversa aqui vai ser o quê? Menos 5x menos 3, isso sobre x menos 4. Ok, pessoal? Então, está aqui a função inversa. Ok? Então, é fazer isso. É trocar e fazer manipulação algébrica. Pessoal, então agora nós vamos fazer o inverso dessa função aqui. De 3 elevado a x. Então, vai ficar y igual a 3 elevado a x. Substituindo, vai ficar x igual a 3 elevado a y. Como o y está aqui no expoente, a única maneira da gente conseguir isolar é fazer logaritmo. Agora, repare, pessoal, que aqui tem 3 na base. Então, vamos fazer logaritmo de x na base 3 igual ao quê? A logaritmo de... na base 3 de 3 elevado a y. Tá? Coloquei a base 3 porque aqui era 3 aqui na base da potência. Tá? Então, aqui vai ficar como? Logaritmo. Aliás, invertendo aqui, vai ficar logaritmo de 3 elevado a y na base 3. Isso é igual a logaritmo de x na base 3. Aqui eu só inverti, tá, pessoal? Bom, esse y está no expoente, então ele vai passar multiplicando. Então, vai ficar y, logaritmo de 3 na base 3, igual a logaritmo de x na base 3. Fazendo aqui embaixo, bom, logaritmo de 3 na base 3, quando logaritmando é igual a base, isso é igual a 1, ok? Então, vai ficar y vezes 1, igual a logaritmo de x na base 3. Bom, 1 vezes y. Então, y é igual ao quê? Logaritmo de x na base 3. Está aqui a função inversa. Então, a função inversa vai ser o quê? A função inversa de 3x vai ser logaritmo de x na base 3. Então, repare, pessoal, que logaritmo e exponencial são funções inversas, tá? A função inversa da função logaritmo é a função exponencial e a função inversa da função exponencial é a função logaritmo. Ok, pessoal? Então, aqui o gráfico. O gráfico da função inversa será sempre simétrico ao gráfico da função f em relação à reta y igual a x. Então, a reta y igual a x está aqui. Ou seja, essa rosa aqui, y igual a x. Aqui de verde, eu tenho y igual a 3 elevado a x. E aqui em azul, eu tenho y igual a log de x na base 3. E ele é simétrico em relação a essa reta da origem. Ok, pessoal? Pessoal, então por hoje era só isso, né? Era falar desses complementos das funções. Nas próximas aulas eu vou resolver questões, né? Nos próximos vídeos, então, vou resolver questões aí de concursos e vestibulares envolvendo esses temas que a gente viu hoje. Então, muito obrigado por ter ficado até agora. Se gostou da aula, deixa aí o seu like. Se não for inscrito, se inscreva. E a gente se vê na próxima. Um abraço.